Boa noite! Estamos iniciando mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Já estamos aí no penúltimo mês de 2020, 1º de novembro de 2020, né? Vamos iniciar este culto cantando o hino número 391 do nosso cenário, Cada Vez Mais Puro. Louvemos ao Senhor. Mais puro, faz-me o coração mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força, salvo em teu amor, cada vez mais calmo ao cercar minha dor, cheio de paciência, onde quer que for, dá-me mais bondade, mais resignação aos divinos planos sob a tua mão, cada vez mais santo, sempre mais leal, faz-me firme e forte, sempre contra o mal, quero herdar a vida de bondade e luz, em teu lar eterno, ó meu bom Jesus. Que essa oração cantada, né, possa ser a nossa oração diária, né? Cada vez mais semelhante a Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora a continuidade do teu Santo e bom Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos esse momento especial, que é o momento da saúde. São vídeos especiais que falam sobre o bem-estar da nossa vida, momento especial de colocarmos em dia, né, regras que já conhecemos, mas muitas vezes deixamos de lado. Vamos assistir então mais esse vídeo. Eu acho que meus ossos são fortes, porque realmente eu sou árvore, escada, não tenho problema nenhum, telhado. Ossos fortes na terceira idade. Nesta fase da vida em que a osteoporose assusta muita gente, é necessário contar com a ajuda do sol. Quando você toma sol, os raios solares batem sobre a sua pele e transformam o colesterol, que é uma gordura na superfície da pele, em vitamina D. A vitamina D, por sua vez, ela vai favorecer a absorção, ou seja, a assimilação do cálcio dos alimentos. E também vai fixar, vai colocar esse cálcio nos ossos, mantendo-os mais fortalecidos. Portanto, pessoas com baixa vitamina D, por não tomarem sol regularmente, estão em risco maior de desenvolver a osteoporose. Além de se expor ao sol, para prevenir a osteoporose, é necessário evitar bebidas à base de cola, produtos com cafeína, como chá preto e café, fumo e bebidas alcoólicas. Outros cuidados ainda devem ser tomados.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, para se evitar a osteoporose não basta somente ingerir cálcio. Existem muitos outros fatores que protegem os ossos e vão evitar a osteoporose. Por exemplo, pessoas que fazem exercícios físicos regularmente e mantêm os músculos fortes terão ossos mais fortes. As pessoas também precisam da exposição solar, precisam ingerir o cálcio nos alimentos, e isso pode ser obtido através dos vegetais verdes escuros, como a couve, o agrião, a rúcula e outras verduras. É importante também salientar que o excesso de cafeína e proteínas de origem animal na dieta, como o leite, as carnes, retiram o cálcio dos ossos, tornando-os mais fracos. João e Ângela sabem que tem que cuidar da alimentação. Eu tomo pouquíssimo leite, muito difícil mesmo usar leite. Verduras, legumes, produtos integrais, né? Cereais integrais, manga, jabuticaba, banana, mamão, alface, almeirão, catalônia, brócolis. Nós comemos isso todos os dias. Essa é a nossa alimentação. Eu consumo leite, mais ou menos assim, quando eu vou fazer um mingau. Às vezes eu faço mais com leite de soja, nem sempre faço com leite de gado. E praticamente é quase nada. O leite nós não usamos quase nada mesmo. A carne, como já falou, já faz mais de 12 anos que nós não comemos carne nenhuma. João e Ângela sabem que precisam se exercitar. Eu fico mais na horta e jardim, mais ou menos, né? E ele cuida de capinar a chácara. João e Ângela sabem que precisam tomar banho de sol. Às vezes a gente toma sol um pouco mais tarde. Durante pela manhã ou então na parte da tarde, quando eu estou limpando o terreno, carpindo. Esse é o meu banho de sol. A única coisa que João e Ângela não sabem é o que é ter um osso quebrado. Meus ossos são fortes, porque eu já caí e nunca quebrei nada, graças a Deus. Não tive nenhum problema de saúde até hoje, não quebrei nenhum osso, graças a Deus. Aí, né, mais uma dica especial aí do Cevisa, né, com relação à nossa alimentação. Ela deve ser aí sempre fortalecida, né, com boas coisas para comer e, nesse caso, né, tomar um banho de sol. Isso é muito, muito importante. Muito bem, o objetivo do nosso programa, além desse audiovisual maravilhoso que acabamos de assistir todos os domingos, nós estamos aqui exatamente para estudar as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem 28 doutrinas, né? E elas, segundo a Igreja Adventista, são todas retiradas da Bíblia. Então, nós, a cada domingo, vemos uma delas e vamos comprovar através da Bíblia se realmente esta doutrina da Igreja faz parte, né, das Sagradas Escrituras, né? Mas antes, vamos orar ao Senhor pedindo a sua orientação. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco no estudo de mais uma doutrina da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dessa feita, o título, né, que nós temos é esse, né, Conduta Cristã. Este é uma das, né, doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Conduta Cristã. Peço a você que vá, então, pegue a sua Bíblia e vamos a esse capítulo de Romanos, capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia, pegue aí o seu smartphone, né? Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Estou aqui procurando. Aqui, achei. Todo mundo achou? Ok? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz-nos a palavra de Deus assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para que nós possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. E não devemos, nos acostumar, não devemos nos conformar com as coisas que acontecem nesse século. Ou seja, em outras palavras, nós não devemos aderir às coisas más, às práticas ofensivas a Deus, que nesse século, no tempo que estamos vivendo, vivenciamos todos os dias. Mas pelo contrário, ele diz assim, mas por favor, renovem a vossa mente, e experimentais qual seja a boa, qual seja a agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus. Essa, amados irmãos, deve ser a nossa busca constante. E notem, veja, somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu. Veja que interessante, nós somos chamados então para ser o quê? Um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu. E sabe, amados irmãos, não é fácil nadar contra a maré. Sabe, a palavra de Deus, ela vai nesse sentido, mas o mundo vem do sentido contrário. E a força do mundo é tão grande que parece que vai, desbancando todos aqueles que estão seguindo a palavra de Deus. Mas nós, como amantes da palavra de Deus, como filhos de Deus, como seu sacerdócio real, nós devemos agir, pensar, sentir, de acordo com os princípios da palavra do Senhor, para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor. Só nos envolvemos nasquelas coisas que produzem em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhante às de Cristo. Amados irmãos, a nossa mente é como se fosse uma esponja de lavar pratos. Você pega ela seca, coloca debaixo da torneira e daqui a pouco ela está cheia de água, ela absorve água. Você coloca ali umas gotas, de detergente líquido e ela absorve aquele detergente líquido, ele a mistura com a água que já está na esponja e forma então aquela espuma que você lava ali os pratos, os copos, os talheres. Ou então pega uma esponja maior, lava o seu carro. A nossa mente é uma coisa muito semelhante. Se nós colocamos dentro da nossa mente coisas boas, coisas que advêm das Sagradas Escrituras, quando nós absorvemos isso, nós vamos exteriorizar isso. Mas se nós estamos enchendo a nossa mente de coisas do presente século, coisas que afastam de Deus, coisas que estão fora do contexto bíblico, você pode ter certeza que você vai exteriorizar também isso. Então, cuidemos com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, onde estamos indo, porque tudo isso, de uma forma ou de outra, influenciará o nosso caráter. E notem, a única coisa que levaremos para o reino celestial será o nosso caráter. O que estamos colocando dentro da nossa mente para formar um caráter conforme o caráter de Cristo? Pense bem nisso, Peguem novamente a sua Bíblia, vamos a um outro texto, agora em 1 João, capítulo 2, verso 6. 1 João, capítulo 2, verso 6, está aí no final da Bíblia, próximo ao livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 6. Está bem aqui? Diz aqui, 1 João 2, verso 6. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que interessante. Se nós dizemos que nós permanecemos em Jesus, nós devemos andar conforme Jesus andou aqui nessa terra. E vamos recapitular como foi a vida de Jesus aqui na terra.
a vida de Jesus aqui na terra, ele era seguido por servos, por empregados, ele gostava de ser servido, é isso? Ele era até seguido por pessoas, mas ele se fez servo. Ele estava constantemente, vamos mudar essa palavra, diariamente, ele estava em contato com seu Pai, para buscar forças. Ele nunca se julgou maior do que os outros ou com maior poder do que os outros. Porque muitas vezes nós, por termos aí, quem sabe, um curso teológico, por termos anos e anos de experiência na igreja, pensamos então que não precisamos tanto de meditação, né? Particular com Deus, não precisa de tanta oração, não precisa tanto de ir à igreja, ler a Bíblia, coisa parecida, porque nós já sabemos muito. Isso são para leigos, para pessoas que precisam saber mais. Nós não. Lê do engano. Jesus, todos os dias, quando terminava ali o seu conturbado dia, porque ele era rodeado por multidões, todos os dias, o seu trabalho era exaustivo, mas antes dele tirar um cochilo na noite, ele procurava Deus para reabastecer as suas energias espirituais. Jesus fazia isso. Imagine nós. Então João está dizendo, se você diz que permanece em Cristo, você vai andar como ele andou. Então, como é que ele andou? Ele andou sempre submisso ao seu Pai, dependente do seu Pai. E nós? Né? Veja esse outro texto. Isso significa que nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do gosto e beleza cristãos. Sabe, amados irmãos, hoje se fala muito da questão do cinema, né? E alguns dizem assim, pastor, mas qual a diferença assistir, né, um filme no cinema e um filme em casa? Hoje a gente tem filmes em casa, temos aí a Netflix, né? Temos aí a Amazon Prime, vai entrar agora a Disney, e o filme que passa ali passa no cinema. E hoje os cinemas são salas maravilhosas, né? Um ar-condicionado, bancos confortáveis, né? É tudo tranquilo. Qual que é a diferença? E eu digo, não há diferença nenhuma. Né? Não há diferença nenhuma. Realmente você tem razão. Mas aqui, essa doutrina, referindo-se à conduta cristã, nós devemos, né, em nossas diversões, em nossos entretenimentos, devemos sempre corresponder aos mais altos padrões do gosto e da beleza cristãos. Sabe, amados irmãos, quantas vezes nós temos gasto o nosso dinheiro entrando numa sala de cinema e assistindo um filme, né, de violência, de morte, de engano, de adultérios, enchendo a nossa cabeça, como eu disse lá no início, né, de coisas mundanas. E aí, como é que nós vamos querer ter forças contra os embates de Satanás se nós estamos enchendo a nossa cabeça de coisas que não vão trazer crescimento espiritual? Então, o cristão ele deve ter o seu momento de diversão, o seu entretenimento, mas cuide muito bem daquilo que você realmente está se divertindo. Será que essa diversão, será que esse entretenimento está te enchendo a mente de coisas boas, saudáveis, de coisas que realmente fazem a conduta cristã ser feliz? Continuando, né? Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. Aqui uma outra advertência para cada um de nós como cristãos, né? Como estamos se utilizando, né, dos vestuários que nos são apresentados aí.
Eu já disse em outras ocasiões que moda não é pecado. Pecado é quando você exibe algo que vá contra os princípios da conduta cristã. Então, há vários modelos aí de moda que são lindos e você pode usar sem problema algum. Mas existem outros que apelam, por exemplo, para os sentimentos sensuais. E muitas vezes eu e você podemos ser atrativos para o pecado em outras pessoas. Então, nosso vestuário deveria ser, primeiramente, com esse sentido de modéstia. Quando digo modéstia, quando se diz modéstia aí, não é aquela roupa mais barata que a gente compra lá na loja da esquina, que na primeira lavagem ela encurta meio centímetro. Não é isso. Mas nós devemos ter bom gosto naquilo que vamos comprar, mas não poderemos, ou não poderemos, não é essa palavra, não deveríamos ser assunto na igreja ou em um lugar ou qualquer lugar que nós fôssemos, com as outras pessoas. Mas nós devemos imitar aquilo que Jesus faria se ele estivesse aqui. Então, cuidemos de nossa indumentária, do nosso vestuário. Sejamos simples, mas de bom gosto. Outro texto, amados irmãos, vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 até 21. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 21. Achou? Ok? Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados irmãos, aqui vem algo muito, muito importante. A Bíblia nos diz aqui que o nosso corpo pertence ao Espírito Santo. Então eu pergunto, como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Veja, quando nós nos alimentamos de uma forma inapropriada, comendo alimentos que não fazem bem à nossa saúde, cuidado. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos dificuldades em preparar os alimentos. Às vezes preparamos só amidos, às vezes só preparamos proteínas, às vezes só massas, massa daqui, massa de lá. E aí? Bebemos líquido aí na hora do almoço, Não respeitamos a regrinha tão simples, 1 hora antes, tome aí o seu líquido, 1 hora depois da alimentação, o seu líquido. Mas a gente toma tudo junto, E aí nós estamos prejudicando o nosso organismo. E alguns, que vão ainda além, fumam, bebem bebidas alcoólicas, amados irmãos, destruindo o templo do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos cuidar muito da nossa saúde. Ela é uma só. E nós sentimos falta da nossa saúde quando nós a perdemos. Quando sentimos lá que estamos doentes, aí talvez seja tarde demais. Portanto, amado, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Veja esse outro texto. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente. E notem, junto com adequado exercício e repouso, devemos adotar a alimentação mais saudável possível e abster-nos dos alimentos imundos identificados nas Escrituras. A Bíblia também fala
sobre alimentos impuros, né? E lá em Levíticos 11 a gente encontra essa relação. Isso é de suma importância, né? Eu moro aqui no estado de Santa Catarina e numa região onde se consome muito a carne suína. Mas a carne suína, ela faz mal à nossa saúde. Você já sabe disso. Então você que ainda se alimenta de carne suína e de seus derivados, por favor, né? Deixe dessa proteína. Ela não faz bem à sua saúde. E ela é indicada até na própria Bíblia, né? Faça exercícios regularmente. É importante, amados irmãos, os exercícios físicos. Faça aí uma boa caminhada de 1 hora, 1 hora e meia, todos os dias. Isso vai te ajudar, vai ajudar o teu corpo, né? Faça exercícios, quem sabe, se você pode pagar uma academia, faça isso. É muito importante cuidarmos, né, da nossa saúde. E olha que interessante, amados irmãos, continuando, aqui nos diz, né, visto que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais a nosso corpo, também devemos abster-nos dessas coisas, né? Eu falei já sobre essa questão aí do fumo, né, dos narcóticos, das bebidas alcoólicas. E sabe, isso começa lá na juventude, né, quando a gente quer demonstrar que somos homens, somos mulheres já adultos, né? E então nós experimentamos, né, esse tipo de pseudo-alimentação. E isso, amados irmãos, traz prejuízos, né, à nossa saúde sem precedentes. Então cuidemos, né? Cuidemos. E você que está me assistindo, que fuma, que bebe bebidas alcoólicas, peça a Deus ajuda. E Deus vai te ajudar a você tirar esses vícios que levam fatalmente a pessoa à morte antes do tempo. A pessoa poderia viver muito mais, com mais qualidade de vida, ela acaba morrendo antes porque ela, né, destrói o seu próprio organismo. Cuidemos então daquilo que estamos colocando para dentro do nosso organismo. Outro texto, amados irmãos, Filipenses capítulo 4, verso 8. Abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, verso 8. Está um pouquinho para frente. Aqui, 4, 8, achei. Encontraram? Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, filho, filha, você que segue a Jesus, você que é um cristão, você deve ter aí, né, verdadeira paixão por tudo que é respeitável, né, por tudo que é justo, por tudo que é puro. Todas essas qualidades aqui devem fazer parte da vida do cristão. Isso é de suma importância, queridos irmãos. É uma cartilha maravilhosa, né, daquilo que nós deveríamos realmente buscar para que a nossa vida possa ser mais semelhante a Jesus e outras pessoas, vendo o nosso exemplo, possam seguir-nos porque nós seguimos a Jesus. Que importante é isso, né, queridos? Veja, devemos empenhar-nos em tudo que submeta nossos pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja nossa integridade, alegria e bem-estar. O que Jesus ele deseja de nós? Ele deseja de nós alegria e bem-estar. Quando nós seguimos o padrão bíblico de conduta cristã, pode ter a plena certeza que nós viveremos uma vida mais semelhante à vida de Jesus. Portanto, amados, são regrinhas simples, mas que se nós colocarmos em prática na nossa vida diária, nós vamos viver uma vida mais feliz.
Então, essa doutrina da conduta cristã é uma doutrina bíblica, uma doutrina que nos ajuda a viver uma vida mais feliz. E quem não quer ser feliz? Se você quer ser feliz, siga aquilo que a Bíblia ensina. E eu tenho certeza que você, então, vai estar apto para ajudar a você mesmo e ajudar outras pessoas. Porque, amados irmãos, nós lemos lá em 1 João 2,6, né? De que aquele que permanece em Cristo e diz que está com Ele, vai fazer as coisas que Ele fazia, andar como Ele andou. E o que ele fazia? Ele vivia a sua vida para servir as outras pessoas. Você também e eu podemos viver para servir os outros, não para ser servido, mas para servir os outros. E assim estaremos trazendo felicidade para nós e, sobretudo, felicidade para as outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que realmente você possa obedecer aquilo que Deus te pede. E essa obediência não é porque Deus deseja que você seja um escravo dele, não, de forma alguma. Ele deseja que você obedeça para que você possa ser feliz. E é a felicidade que nós todos os dias estamos buscando. Vamos encerrar esse precioso culto cantando o hino de número 315 do nosso inário, Hoje Ajuda Alguém.
Através da nossa conduta cristã, nós poderemos ajudar muitas e muitas pessoas. Oremos para encerrar o nosso programa evangelístico. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Obrigado a Deus porque essa doutrina sobre a conduta cristã é uma doutrina que nos traz felicidade. E todos nós desejamos ardentemente sermos felizes. Que Tu possas nos abençoar. Venha estar conosco, ó Deus, nessa nova semana que hoje se iniciou. Uma semana, num novo mês, que o Senhor esteja conosco, nos guardando de todo mal e de todo perigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. E eu quero dizer mais uma vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está de parabéns porque a sua doutrina referente à conduta cristã está de acordo com a palavra de Deus. Nota 10, então, para a Igreja. Que Deus possa te abençoar, que você e eu possamos ter uma semana muito, muito abençoada e que, se Deus nos permitir, no próximo domingo, estaremos juntos novamente para estudarmos mais uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fique com Deus e uma boa noite. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei